Depois do susto do assalto na noite anterior, César vai encontrar em Adriana muito mais do que socorro. Vai encontrar o início de um vínculo que promete se transformar em rotina. Enquanto isso, Pedro e Ademir vão protagonizar mais um confronto explosivo. Silvana vai armar um plano silencioso para recolocar Tiago no poder da joalheria. E Ulisses vai soltar uma revelação capaz de abalar a imagem que Ingrid tem da própria mãe. E no fim do dia, Adriana vai mentir pela primeira vez. Olho no olho, para o homem que mais ama, para concluir um encontro que pode selar o destino de toda a sua vingança. Ainda abalado com o susto da noite anterior, César recebe a visita de Adriana, que chega carregando um kit de primeiros socorros e uma expressão de preocupação genuína. "Eu precisava ver com meus próprios olhos que você tá bem", ela diz, examinando o machucado no braço dele com cuidado profissional. César sorri, ainda meio trêmulo, tentando disfarçar o abalo. "Eu ainda nem consigo acreditar no que aconteceu. Um segundo eu estava tranquilo, indo pro carro, e no outro tinha um homem me ameaçando do nada. Você e o Maurício apareceram bem na hora certa." Adriana termina de fazer o curativo e se afasta um pouco, avaliando a postura tensa dele. Esse tipo de susto mexe muito mais com o corpo do que a gente imagina, César. O trauma fica guardado nos músculos, na forma como você anda, como você se movimenta. Eu acho importante você fazer um acompanhamento. César a encara, pensativo, e então sugere, quase hesitante: "Se esse acompanhamento fosse com você, eu me sentiria muito mais seguro sabendo que é alguém em quem eu confio cuidando disso." Adriana sorri, tocada pela sinceridade do pedido, e concorda em marcar sessões regulares de fisioterapia, sem imaginar, naquele momento, o quanto aquela proximidade recém-nascida ainda vai render dentro da trama que ela mesma está tecendo. A tensão entre pai e filho, que já vinha se acumulando havia dias, finalmente explode dentro da sala de estar, diante de Bruna e Carmita, que assistem, incomodadas, ao confronto de Pedro e Ademir. "Eu não vou ficar calado enquanto você continua armando por trás de todo mundo, Ademir", dispara Pedro, a voz alterada, os punhos cerrados. "Eu sei que você anda tentando enfraquecer minha imagem nos negócios. Você acha mesmo que eu não ia perceber?" Ademir cruza os braços, o queixo erguido, sem qualquer sinal de recuo. "Eu não preciso armar nada, Pedro. Você mesmo tá cavando o seu próprio buraco, se afastando de quem podia te ajudar de verdade e se aproximando de gente que só te trouxe dor de cabeça." "Gente como quem, Ademir? Fala logo o que você quer dizer", rebate Pedro, dando um passo à frente. Bruna se levanta, tentando intervir, mas Carmita a segura pelo braço, sussurrando para que deixe os dois colocarem tudo para fora de uma vez. A discussão segue, cada palavra mais afiada que a anterior, até que Ademir, irritado, dá as costas e sai batendo a porta, deixando no ar a certeza de que aquela guerra entre pai e filho está longe de terminar. Enquanto o clima esquenta na casa de Pedro, Silvana reúne Tiago em particular, decidida a recuperar, de qualquer forma, o controle que a família perdeu sobre a joalheria. "Eu ando pensando, Tiago, e cheguei a uma conclusão. A gente precisa se aproximar do Ulisses", ela diz, o tom calculista, quase cirúrgico. Tiago franze a testa, sem entender de imediato a estratégia da mãe. "Se aproximar dele? Depois de tudo o que ele fez para atrapalhar a gente?" Silvana sorri, um sorriso de quem já pensou em cada detalhe. "Justamente por isso, meu filho. Ele ainda guarda ressentimento da forma como foi tratado, e ressentimento, quando bem trabalhado, vira ferramenta. Se a gente conseguir a confiança dele, tem grandes chances de você recuperar a presidência da joalheria, e dessa vez, sem que a Adriana perceba de onde veio o golpe." Tiago escuta, cada vez mais convencido, enquanto Silvana finaliza, os olhos brilhando de ambição. Poder, Tiago, nunca fica de fora do jogo por educação. E eu não pretendo deixar essa família perder o que é nosso por direito. Em outro momento, Ulisses aproveita um instante a sós com Ingrid para soltar uma bomba que ele guardava havia tempos. "Tem uma coisa que eu acho que você precisa saber sobre a sua mãe, Ingrid." Ele começa,
o tom carregado de segundas intenções. Ingrid ergue uma sobrancelha, curiosa. Fala logo, Ulisses. Eu já não me surpreendo mais com nada que envolva ela. Pois vai se surpreender dessa vez. Ele responde, se aproximando um pouco mais. A Pilar não casou com o pai da Brigitte por amor, Ingrid. Ela casou por interesse. Eu sei disso porque acompanhei de perto, na época, cada movimento calculado que ela fez para garantir aquele casamento. Ingrid sente o estômago revirar, tentando digerir a informação. Você tem certeza do que está dizendo? Absoluta, confirma Ulisses, cruzando os braços, satisfeito com o efeito da bomba que acabou de soltar. E, se você parar para pensar bem, talvez isso explique muita coisa sobre o jeito como sua mãe trata sentimento como se fosse moeda de troca. Ingrid fica em silêncio, absorvendo aquela revelação que, de uma hora para outra, reorganiza tudo o que ela pensava saber sobre a própria família. De volta à sua casa, Adriana busca Mau, precisando desabafar um receio que vem carregando havia dias sem coragem de expor. Eu tenho medo. Mau, ela confessa, a voz baixa, quase um sussurro. Medo de que, quando o Pedro descobrir cada detalhe do meu plano de vingança, ele me julgue. Que ele olhe para mim e enxergue só frieza, cálculo, manipulação e não a dor que me trouxe até aqui. Maurício se aproxima, segurando a mão dela com carinho. Adriana, o amor de verdade entende dor. Se o Pedro te ama como parece amar, ele vai entender o motivo por trás de cada escolha sua. Mas eu não vou mentir. Quanto mais tempo você esconder, mais difícil vai ser para ele aceitar quando descobrir. Adriana assente, os olhos marejados, sabendo que aquela verdade, por mais dolorosa que seja, precisa, algum dia, vir à tona. Ainda incomodado com a reação de Joel, Otoniel procura Elisa para compartilhar a frustração que carrega desde a conversa da véspera. Eu contei tudo pro Joel, Elisa. Cada detalhe de como reencontrei a Francesca, de como ela apareceu, de tudo que vivemos naquele jardim. E ele simplesmente não acreditou em mim. Elisa segura a mão do pai, tentando confortá-lo. Pai, isso não é sobre acreditar ou não. É sobre um filho que perdeu a mãe e que talvez ainda não esteja pronto para lidar com a possibilidade de que ela ainda esteja por perto, de alguma forma. Dá tempo a ele. Otoniel suspira, reconhecendo que talvez a filha tenha razão, mas sem conseguir esconder a tristeza de não ter sido compreendido por completo. Em meio a tantos conflitos, Carmita procura Ademir para agradecer, pessoalmente, o gesto de ter quitado a própria dívida com o banco. Eu ainda não acredito que você fez isso, Ademir. Aquilo estava pesando demais nos meus ombros, e você resolveu tudo sem nem eu pedir. Ademir sorri, num misto de orgulho e algo mais difícil de identificar. Eu só quis fazer a coisa certa, Carmita. Você merece um pouco de paz depois de tudo. Carmita agradece novamente, emocionada, sem imaginar que aquele gesto generoso pode estar longe de ser tão desinteressado quanto parece. Durante uma conversa mais leve com Pedro, Adriana escuta, atenta, um comentário que a faz sorrir. Sabia que o André e a Dora estão se gostando de verdade? Comenta Pedro, com um meio sorriso. Dá para perceber o jeito como ele fala dela. Adriana sorri, guardando aquele detalhe com carinho, feliz em saber que, em meio a tantos conflitos, ao menos uma história de amor parece caminhar para um final feliz, bem diferente da guerra silenciosa que ela mesma trava todos os dias. À noite, Adriana se prepara para sair, e Pedro, curioso, pergunta para onde ela vai àquela hora. Só vou resolver uma coisa rápida com uma amiga, nada importante. Ela responde, tentando manter a voz firme, escondendo o peso daquela mentira. Pedro assente, sem desconfiar de nada, e Adriana sai, o coração apertado por ter escondido a verdade do homem que ama, mas decidida a não deixar nada interromper aquele passo tão importante do seu plano. Ela se encontra com o Yuri em um ponto discreto da cidade, e os dois seguem juntos até o local combinado com o comprador. Você tem certeza de que esse comprador é confiável, Yuri?
Pergunta Adriana com nervosismo evidente enquanto caminha pelo local mal iluminado. Absoluta Adriana. Ele já negociou peças raras com colecionadores de fora do país. É gente séria, discreta e, principalmente, gente que não faz perguntas demais. Um homem elegante, de meia idade, surge das sombras entre as caixas empilhadas. O semblante calmo, quase teatral. Então essa é a fortuna deixada por Arthur Brandão. Ele comenta, examinando as joias com um olhar experiente, quase reverente. Peças raras assim não aparecem todo dia, minha cara. E pelo que o Yuri me contou, existe uma história e tanto por trás dessa venda. Hesitante em revelar demais, mas o comprador ergue a mão, tranquilizando-a. Não se preocupe, eu não faço perguntas sobre o passado das peças que compro. Eu só me interesso pelo valor. E veja bem, pelo caráter de quem está vendendo. Poucas pessoas teriam a coragem de negociar algo tão valioso com a discrição e a classe que você demonstrou hoje. A negociação avança rápida e Adriana consegue vender toda a fortuna em joias herdada de Arthur por um valor ainda maior do que ela esperava. Ao fechar o acordo, o comprador estende a mão, mas segura a dela por um instante a mais, antes de completar. Eu gostei de você, Adriana. Gente com sangue frio e coração no lugar certo é rara nesse mundo de negócios. Se um dia você precisar de alguém que entenda de discrição de contatos ou até de proteção, pode contar comigo. Adriana sorri, sentindo que aquele encontro noturno em um armazém escondido acabou de lhe render muito mais do que dinheiro. Rendeu, também, uma aliança inesperada, que ela, pressente, ainda vai pesar, e muito, na balança da guerra que trava contra os Brandão. César encontra em Adriana muito mais do que socorro depois do assalto e decide transformar aquela conexão em rotina. Pedro e Ademir travam mais uma batalha aberta diante de Bruna e Carmita, enquanto Silvana já trama, nos bastidores, uma forma de devolver a Tiago o poder perdido, usando Ulisses como peça central da jogada. Ulisses, por sua vez, revela a Ingrid um segredo capaz de abalar tudo o que ela acreditava sobre a própria mãe. A Adriana, tomada pelo medo de ser julgada, desabafa com Mau e, horas depois, mente pela primeira vez para Pedro, escondendo a negociação que vai selar a venda da fortuna de Arthur. No fim da noite, em um armazém escondido à beira do porto, Adriana não apenas vende as últimas joias herdadas, ela também conquista um aliado misterioso, capaz de se provar essencial no futuro. Ficam as perguntas. Quem é, de fato, esse comprador? E o que ele quer em troca da amizade que ofereceu a Adriana? Até quando Adriana vai conseguir esconder de Pedro a verdade sobre seu plano de vingança? E o que Silvana e Tiago estão realmente planejando ao se aproximar de Ulisses? Porque, em Quem Ama Cuida, cada aliança nova pode ser tanto uma tábua de salvação quanto mais uma armadilha, prestes a se fechar.